Fala pessoal, tudo na paz por aí? No ano passado a gente perguntou se tinha o que melhorar no Galaxy S24 Ultra. Isso daí porque o celular acabou chegando em um nível de maturidade muito alto quando a gente fala de hardware, mas ele foi o primeiro a lançar o Galaxy AI no mercado. Pois bem, a Samsung volta nesse ano com o Galaxy S25 Ultra, que é muito mais parecido com o S24 Ultra do que aparenta, tá? O novo modelo é melhor sim, não me entenda mal, mas ele traz melhorias pontuais e deixa de fazer aqueles saltos grandes entre as gerações. A câmera de 200 megapixels, por exemplo, ela estreou no S23 Ultra e o Space Zoom, que vai até 100x, foi lançado no S20 Ultra. Bom, o S25 Ultra é uma estreia importante para a Samsung, mas eu diria que o principal destaque nesses últimos 2 anos ficou mais para o software e para a inteligência artificial do que para as grandes mudanças de hardware de forma geral. Eu sou o Wellington Arruda, sejam muito bem-vindos ao Tecmundo. Eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal para ficar ligado no mundo da tecnologia e também a deixar um like aqui nesse vídeo. Agora sim, vamos lá conferir a análise do Galaxy S25 Ultra e descobrir se ele é sim um celular completamente novo ou se ele só traz um software novo. Vamos lá. O novo Galaxy S25 Ultra é muito parecido com o S24 Ultra em muita coisa e o design é uma delas. Mas a Samsung fez sim mudanças por aqui. O celular agora não tem mais aqueles cantos pontiagudos, deixando tudo um pouco mais arredondado e uniforme. Eu confesso que eu prefiro esse novo visual, mas eu também gosto bastante do anterior. Ele vem com todas as laterais da moldura planas dessa vez, trazendo o titânio de grau 5, que promete ser 29% mais resistente a quedas, e os botões são de alumínio, vale reforçar, tá? Ele também traz o Gorilla Armor 2 nos dois lados, prometendo também mais durabilidade. Mas o S25 Ultra ficou 15 gramas mais leve, o que parece pouco, mas faz alguma diferença se você usou o S24 Ultra, e ele também é milimetricamente mais fino e menor do que o modelo anterior. A moldura da parte frontal aqui ao redor da tela também ficou ainda mais fina e a tela ficou um pouquinho maior, mas eu vou te contar aqui, é bem difícil perceber isso porque ela já era super fina no ano passado. Os aros das câmeras traseiras aqui atrás também estão maiores e mais saltados, e eles não estão exatamente conectados à carcaça do celular. Ele ficou mais próximo do Z Fold 6, ainda que essa seja uma mudança bem pequena. A Samsung continua com a certificação IP68 contra água e poeira, o que sempre foi algo muito bom e cumpre o propósito para a maioria das pessoas. Ela foi uma das primeiras a lançar uma certificação do tipo em celulares, então eu meio que esperava ver a adoção do IP69, como várias outras fabricantes já estão fazendo. Mas vamos entrar na polêmica, né? A S Pen, a canetinha inteligente da Samsung, ela teve um downgrade neste ano e perdeu a conexão via Bluetooth. Assim você não consegue mais tirar fotos apertando o botão dela de longe, gravar vídeos, controlar as mídias do celular ou então usar os gestos. Pouca gente usava esse recurso segundo a Samsung e por isso ele foi retirado. A primeira S Pen com Bluetooth chegou no Galaxy Note 9, isso lá em 2018, 7 anos atrás. Eles também lançaram um kit de desenvolvimento nessa época para os desenvolvedores usarem as funções, Bluetooth nos seus aplicativos, mas eu não consigo, pessoalmente falando, lembrar de muitos apps que tiraram proveito desse recurso aqui. E pessoalmente falando, eu não usava os gestos da S Pen, via Bluetooth com muita frequência nas gerações anteriores da linha Ultra, mas sempre que eu precisei fazer uma foto de longe, eu lembrei que podia usar a S Pen para controlar o obturador. Era um negócio bem legal e bem cômodo, só saber que ela estava ali. Então dá para entender demais a galera que faz parte das poucas pessoas que usavam esse recurso de verdade e que definitivamente não curtiram a mudança que a Samsung fez. Isso também faz a gente pensar um pouquinho, sobre esse caso. Foi só a baixa popularidade com o público, ou talvez a baixa popularidade com os desenvolvedores de aplicativos, os dois talvez, Ou talvez, indo além, pode até ter sido uma escolha mais de negócio da Samsung, já que o Galaxy Ring e o Galaxy Watch, eles também têm aqueles gestos de pinça para você controlar a câmera. Enfim, o fato é que a S Pen perdeu recursos nesta geração. A tela do Galaxy S25 Ultra conseguiu ficar ainda maior do que a do S24 Ultra, mas eu acho muito difícil alguém notar isso sem ter os dois aparelhos lado a lado. No lugar de 6,8 polegadas, ele agora tem 6,9 polegadas, ou seja, ela continua gigantesca, mas com um aproveitamento ainda melhor do corpo do celular. Mas a Samsung não mexeu em mais nenhum outro ponto da tela no S25 Ultra. Ela continua com tecnologia AMOLED dinâmico 2x, resolução Quad HD+, tem um pico de brilho de 2600 nits e suporta HDR10 e HDR10+, mas ela não tem Dolby Vision. E o leitor de impressão digital ultrassônico, que é muito rápido, ele também continua aqui. Ou seja, ela continua sendo uma ótima tela para fazer de tudo, tá? Desde trabalhar até assistir ou então jogar. As telas da linha Ultra todo mundo conhece, são uma assinatura da Samsung, que aqui oferece alto contraste,
tons pretos bem profundos e um vidro anti-reflexo. Esse último ponto faz uma bela diferença quando você está usando o celular ali, né, na rua, e o sol está bem forte refletindo na tela. Ele acaba deixando tudo um pouco mais legível. Tudo isso também você encontra no Galaxy S24 Ultra, é claro, né, com exceção do aumento milimétrico de tamanho e do novo Gorilla Armor 2, é claro. Eu também não percebi nenhuma mudança assim em relação ao som do novo celular. Ele continua muito bom, com volume alto e é bastante nítido. A principal diferença de hardware entre o Galaxy S25 Ultra e o S24 Ultra é justamente o chipset dele. Toda a linha S25, na verdade, traz o novo Snapdragon 8 Elite for Galaxy, reforçando mais uma vez aquela parceria entre Samsung e Qualcomm. Essa nova versão tem um clock que é um pouquinho maior do que o 8 Elite padrão, chegando em até 4,47 GHz. A promessa geral aqui inclui melhorias de até 37% na CPU, 30% na GPU Adreno 830 e de até 40% na NPU, que lida ali com as tarefas de inteligência artificial. O novo modelo também tem 12 GB de RAM e opções com 256, 512 GB ou até 1 TB de armazenamento. Com tudo isso aqui eu falo tranquilamente que assim como o S24 Ultra, o novo S25 Ultra é o tipo de celular que você, nem precisa se preocupar com o desempenho. Ele faz tudo parecer muito rápido, desde trocar de aplicativos, deslizar as páginas ou até transferir arquivos, entre um dispositivo e outro. O novo celular da Samsung também consegue segurar muito tranquilamente os aplicativos que você está rodando em segundo plano. Então sim, se você estava se perguntando, o Galaxy S25 Ultra é o atual melhor celular da Samsung e isso vai incluir o desempenho naturalmente. Mas na prática mesmo, eu não consegui notar nenhuma diferença gigantesca dele para o celular do ano passado, que como eu já falei, já tinha atingido um hardware que é muito bom e que facilmente vai suportar os 7 anos de atualizações que a Samsung prometeu. E vale reforçar, tá? Toda a linha S25 também vai ser atualizada por 7 anos. Com jogos, por exemplo, eu notei que o desempenho do celular se mantém em alto nível aqui. Eu testei alguns títulos como Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Diablo Immortal e vários outros. O celular rodou tudo isso aí, no máximo e se manteve bastante estável, mesmo após jogar por longos períodos. Um reforço que a Samsung trouxe neste ano foi uma câmara de vapor que é 40% maior. Isso é muita coisa, tá? Eu notei que o S25 Ultra acaba tendo picos de aquecimento com menos frequência do que o modelo anterior, o S24 Ultra, o que faz dessa daí uma mudança bem importante. Mas o que vale aqui pra gente o novo chipset é sim o atual mais poderoso em celulares Android. Agora só faltam mais aplicativos e jogos que aproveitem todo esse poder de processamento. Vou te trazer um exemplo mais prático aqui, tá? Eu também usei ele com o modo DeX, que meio que transforma o S24 Ultra em um computador. E eu senti que o celular parece um pouco mais preparado para esse modo. Ele esquentou, é claro, né? É impossível você usar o modo DeX sem o celular ficar quente. Mas ele não apresentou travamentos, ele não teve lags e nem perdeu desempenho enquanto eu estava usando esse modo. Já a bateria do S25 Ultra é a mesma do ano passado, tá? São 5.000 mAh de capacidade com carregamento rápido de até 45 watts, mas a Samsung manda um carregador de 25 watts na caixa dele. Ele também é compatível com o carregamento sem fio no padrão Qi 2.0 de até 15 watts e também pode carregar outros celulares e dispositivos por indução. Eu acabei encontrando uma autonomia parecida com a do S24 Ultra nesse novo modelo. A minha média de uso variou entre 6 e 7 horas de tela ligada por dia, com cerca de 30% sobrando ali ao fim de alguns dias. Eu acabei usando ele mais com a resolução Full HD+, que foi mesmo para poupar um pouquinho da energia, tá? É um desempenho sólido, mas na rotina eu não notei uma diferença, gigantesca. É aquela coisa, é melhor por causa do conjunto geral, talvez até por causa do processador, mas não é absurdamente melhor não. Com os vídeos, por exemplo, ele descarregou cerca de menos 4% por hora. Já com os jogos eu tive a mesma média do ano passado, de menos 7% de descarga por hora, mas com os títulos que não são online ou que são um pouco mais leves. Já quando a gente tá falando de títulos online, tipo Call of Duty Mobile, aí eu tive uma média de menos 20% de descarga por hora. O S25 Ultra faz um bom gerenciamento de energia sim, tá? E aqui a gente pode até dividir o mérito entre a nova câmara de vapor e também ao novo processador. Então ele consegue passar um dia, inteirinho em uso com facilidade, mas dificilmente ele vai passar disso quando você faz um uso um pouco mais intenso. Mas eu vou te contar aqui, tá? Eu também acredito que a Samsung poderia ter aumentado a capacidade geral dessa bateria nessa geração.
A linha Galaxy S25 é a primeira que já traz o novo Android 15 e a interface One UI 7, estáveis, prontas para uso. Ela vem com várias mudanças legais, mas reforça um ponto importante aqui. Além das melhorias de interface e também dos novos recursos, a atualização foca ainda mais no uso de inteligência artificial e, é claro, né, no Galaxy AI. Agora, por exemplo, é possível ocultar os nomes dos aplicativos e dos widgets na sua tela inicial e também ficou mais fácil redimensioná-los só tocando e segurando sobre os widgets. Você também pode aumentar o tamanho das pastas, assim consegue abrir um aplicativo sem ter que abrir a pasta inteira. A Samsung atualizou a central de notificações e aquele painel de configurações rápidas. Eu achei que as coisas ficaram mais organizadas e que os atalhos ficaram mais práticos, mas eu senti falta de mais personalização, porque não é possível você mexer em todos os widgets, né, da central. Se você preferir, você também pode usar os dois juntos, tanto a central de notificações quanto a de atalhos rápidos, sem ter que escolher puxar de um lado ou de outro. Mas aqui vai uma dica, tá? Se você puxar do lado direito agora, você vai abrir os atalhos. Se você puxar do lado esquerdo da tela, você vai abrir as notificações. E você também tem um atalho um pouquinho mais prático ali, tá? Você toca em um canto meio que limpo da tela e desliza tanto das notificações quanto para os atalhos. Enfim, só um detalhe que eu gostaria de adicionar aqui. A interface de edição da tela de bloqueio também foi renovada, deixando você ajustar, é claro, o layout das horas, a data e também escolher os widgets que vão aparecer nessa área. A verdade é que esses dois últimos recursos que eu falei aqui estão bem parecidos com o iOS 18, o que eu não vejo como uma coisa negativa, mas isso aí é papo para um outro vídeo. Mas uma mudança muito boa que eu encontrei por aqui foi o uso da linguagem natural. Ela está disponível tanto nos ajustes quanto na galeria do celular. Assim você pode ser um pouco mais simples na hora de escrever ou então falar o que você quer na busca dos ajustes. Você pode colocar coisas como "eu não aguento mais chamadas de spam" ou então, sei lá, "a minha tela não tá tão brilhante". E aí o celular vai lá e te mostra as melhores recomendações do que fazer. Ou então lá na galeria você pode procurar por fotos que eu tirei do meu cachorro na praia. E ele vai lá e encontra as fotos que você tirou do seu cachorrinho na praia. Eu vou falar pra vocês, tá? Esse recurso realmente é muito bom, mas eu acho que ele deveria estar na busca geral do sistema, tá? Assim seria muito mais fácil você, sei lá, procurar por banco. Você digita lá só banco, ou então comida, ou então transporte, e aí o sistema vai lá e te mostra os aplicativos que estão relacionados a esses temas. A Samsung também fez uma outra mudança bem pequena no aplicativo de relógio. Agora você pode criar grupos de alarmes. Aí você pode ativar ou desativar um conjunto inteiro de alarmes de uma única vez. Isso aqui é meio a Apple atualizando ali o recurso de lanterna no iOS. É uma mudança muito impactante? Não, não é, mas é muito útil. A atualização geral traz coisas como facilitar o uso do seu celular como webcam no Galaxy Book ou no Galaxy Tab, permite conectar mais rapidamente o celular a aparelhos próximos, deixa você cortar também mais rapidamente os vídeos da galeria, salva suas configurações de exposição na câmera e muito mais. A nova One UI 7 também traz um recurso que permite a você gravar, transcrever, resumir e até traduzir o conteúdo das suas ligações. É um recurso muito útil, mas ele nem sempre transcreve todas as palavras corretamente e por vezes se confunde com o que as pessoas estão falando. E você também pode, é claro, tocar em falas específicas para ouvir esses trechos, isso daí eu achei bacana. Mas alguns dos novos recursos que ganharam mais destaque no S25 Ultra foram o Now Bar e o Now Brief. O Now Bar ele cria atalhos práticos que aparecem na sua tela de bloqueio, mas também aqui na barra superior do celular, como gravador, timer, o Google Maps, esportes e vários outros. Aí você consegue ver o progresso de algum aplicativo ou então alguma ação que esteja acontecendo mais rapidamente, sem precisar abrir o aplicativo de fato. Chega a ser um negócio próximo da Dynamic Island do iPhone. Já o Now Brief, ele gera resumos em diferentes períodos do dia, de manhã, de tarde e de noite, com informações de agenda, clima, trânsito, dados de saúde, de sono, metas de atividade física, de humor, de exercícios de respiração, mostra até alguns vídeos do YouTube Shorts e várias outras informações. Vamos supor que você tem um compromisso na rua, né? E aí o clima foi daquele sol extremo para uma chuva torrencial. O celular pode te avisar antes que você pode sair um pouco mais cedo ou até mesmo tentar uma outra rota para não se atrasar. O Now Brief ele tende a usar dados contextuais do usuário para tentar ser um pouco mais proativo e também é um recurso baseado em inteligência artificial. Nesse primeiro contato eu diria que o Now Brief tem um baita de um potencial, mas ele definitivamente não tem tanta compatibilidade ainda, tá? Aplicativos tipo Uber e iFood, eles não aparecem nem aqui e nem no Now Bar, mas ele ainda não mostra, por exemplo, sei lá, que você ainda precisa fazer a sua lição no Duolingo para não perder a sua ofensiva, nem que o filme que você estava esperando acabou de chegar no seu aplicativo de streaming.
Ou seja, ele nasceu para ser super contextual, mas pelo menos agora no lançamento ainda falta compatibilidade. Até agora você pode incluir dados de 13 categorias nesses resumos do Now Brief, que vão desde saúde e bem-estar até o YouTube Shorts, mas esse último aí só mostra um aviso com um link para você ver novos vídeos. Isso ainda é muito pouco, como eu falei, mas eu acredito de verdade que nos próximos meses a ferramenta vai ficar muito mais completa e mais compatível com outros apps. Bom, se no hardware o Galaxy S25 Ultra não fez muitos avanços, né, no software a Samsung já foi um pouco mais além. Uma das grandes melhorias aqui é o Google Gemini, que agora é o assistente virtual de verdade dos celulares da Samsung. Agora você pode pressionar esse botão lateral de ação para iniciar o Google Gemini. Ele pode resumir os vídeos do YouTube que você está vendo, descobrir qual música está tocando ao seu redor, fazer pesquisas rápidas, adicionar eventos no seu calendário e muito mais. Você até pode procurar pelo próximo jogo do seu time e pedir para ele colocar tudo na sua agenda, né? Data, horário, local e tudo mais. Ou então enviar para algum amigo seu no WhatsApp o endereço de um bar ou então um restaurante para vocês irem. E também é possível usar o comando Hey Google para iniciar o Gemini aqui no Galaxy S25 Ultra. Mas deixa eu te contar uma coisa, tá? Não é porque o Gemini acabou de chegar que é o fim do Bixby, tá? Ele continua aqui nos celulares da marca da Samsung, mas agora ele deve trabalhar apenas com os outros produtos que são da própria Samsung e que fazem parte do SmartThings. Eu acabei usando sim o Google Gemini nesses últimos dias com uma frequência um pouco maior do que o normal, né? Eu já uso o Gemini. Então, eu diria que essa foi uma mudança bem positiva. E tomara que chegue nos outros modelos da marca, afinal de contas, é o Gemini, é do Google. A grande mudança aqui é que ele está um pouco mais integrado aos aplicativos do Google e da Samsung, que funcionam como extensões para os aplicativos lembretes, Samsung Notes e também a agenda da Samsung. Assim você pode pedir para ele resumir um vídeo do YouTube e salvar tudo no aplicativo de notas, ou então pedir para ele tentar descobrir uma receita de comida usando só a sua câmera e também pedir para ele salvar no mesmo aplicativo. Outra novidade é a seleção IA, que funciona de uma forma bem parecida com o Circule para pesquisar, que estreou no ano passado. Você pode selecionar qualquer área da sua tela para fazer uma ação, como um texto, um número de telefone para ligar rapidamente, um endereço que você precisa encontrar e até mesmo editar imagens. Também é possível criar GIFs com esse recurso, o que pode ser alguma coisa bem popular ali com os criadores de conteúdo. Tem um recurso que chamou sim bastante a minha atenção, tá? Ele foi o eliminador de áudio para os vídeos. Ele reconhece até 6 ruídos ao redor, né, quando você está lá gravando, e deixa o usuário ajustar o tom de cada um individualmente. Por vídeo você pode editar até 4 ruídos diferentes. Aí você pode aumentar ou então diminuir o volume das vozes, dos sons da natureza, da música, da multidão e por aí vai. Esse recurso funciona bem de verdade, tá? E ele tem uma interface muito fácil e amigável de usar. Você só precisa tomar um certo cuidado ali na hora de ajustar o tom dos ruídos, principalmente para não deixar a sua voz muito artificial ou até mesmo metalizada. Uma outra novidade que meio que vai nesse sentido aí, deixa você escolher a melhor expressão de um rosto para suas fotos que precisam ser feitas em movimento para usar esse recurso aí, tá? Aí você pode corrigir alguém que saiu piscando ou só escolher um sorriso que tá um pouquinho mais legal. Esses dois recursos que eu acabei de citar agora, tanto o eliminador de áudio quanto para você escolher a melhor expressão do seu rosto, também estão disponíveis no Google Pixel, por exemplo. Mas eu fiquei com a impressão de que aquele recurso apagador de objetos também está um pouquinho mais preciso aqui no Galaxy S25 Ultra, ou pelo menos ele parece gerar melhor, né, as áreas de uma imagem que você editou. E ele ainda traz aquelas ferramentas de escrita que foram lançadas no ano passado, só que agora elas podem ser usadas mesmo sem o teclado da Samsung. Algumas outras ferramentas incluem usar o navegador da Samsung para ouvir resumos de páginas como sites de notícias, para gerar imagens usando texto e até mesmo outras imagens como base, para traduzir as chamadas em mais aplicativos como usando o WhatsApp, e tem também o potencializador de detalhes, que é para quando você recortar ou editar alguma foto, né? Ele vai lá e faz um upscaling. Mas enfim, vamos lá, o meu principal ponto aqui é que grande parte do Galaxy S25 Ultra se traduz no software desse aparelho. A linha já tinha chegado em um hardware de alto padrão no modelo anterior e agora refina esse ponto e ganha mais fôlego com os novos recursos. A maioria deles é bem útil, eu não vou negar, mas vários deles só vão ficar realmente mais úteis quando eles ganharem mais compatibilidade. Outro detalhe a se observar aqui é que a Samsung vem prometendo que o Galaxy AI será gratuito até o final de 2025. Pois bem, estamos aqui em 2025 já e a empresa ainda não detalhou como isso vai funcionar depois da data, mas eu acho que esse pode ser um bom momento para ela abrir os seus planos com o público, afinal de contas o Galaxy AI já é bem conhecido. De uma forma bem direta aqui para vocês, a principal e única novidade no hardware de câmera do S25 Ultra é a nova câmera ultra angular que tem 50 megapixels. Antes ela tinha 12 megapixels e um sensor que era um pouquinho mais escuro. Essa câmera promete imagens mais nítidas até em cenários de baixa luz, além de melhorias em fotografias macro.
Sendo bem honesto aqui com vocês, tá? Foi um pouco difícil encontrar essas melhorias gigantescas por causa do novo sensor. As fotografias dele ficam realmente com alto nível de detalhes e com cores bonitas. Nessa geração aqui, em todos os sensores, a Samsung parece ter ajustado um pouco melhor a captação de cores e também o balanço de branco, e as imagens estão sim um pouco mais próximas da realidade, inclusive os tons de pele. Essa nova câmera de 50 megapixels costuma renderizar automaticamente em 12 megapixels, fazendo aquelas melhorias naturais de software. Mas se você quiser, você também pode usar os 50 megapixels, tá? Uma coisa a se notar por aqui é que naturalmente essa lente mais aberta ela vai perder alguns detalhes, especialmente em baixa luz, mas ela costuma acertar na exposição. Já as outras câmeras se repetem do último modelo. Tem a principal de 200 megapixels, duas telefotos com 50 megapixels para zoom ótico de 5x e 10 megapixels com zoom ótico de 3x, além da câmera de selfies com 12 megapixels. A qualidade das fotos e vídeos com o S25 Ultra, especialmente com a câmera principal, ó, continua ótima, assim como no S24 Ultra, né? Eu consegui fazer fotos com uma ótima exposição, com muitos detalhes, com um bom alcance dinâmico. Enfim, o Ultra continua sendo um dos celulares mais versáteis quando a gente fala de câmeras e é uma escolha certa para quem prioriza esse ponto na hora de trocar de celular. Mas, novamente, quem ficou mais em evidência aqui foi o software e não o hardware. A Samsung atualizou a interface do aplicativo de câmera, trazendo a maioria dos botões e ajustes para a parte inferior da tela. Assim fica muito mais fácil você alterar alguma coisa na hora que precisar. O controle de zoom também ficou muito mais suave nessa geração, imitando até aquele efeito das handcams, né, as câmeras de mão. A Samsung ainda trouxe um modo profissional que traz monitores de exposição, assim você consegue se basear melhor na hora de fazer uma imagem e saber qual área está super exposta ou então subexposta. O app de câmera também traz ajustes mais práticos para os filtros, deixando você controlar a intensidade, temperatura das cores, contraste, saturação e a granulação. E você também pode criar os seus próprios filtros até usando aquelas fotos que você já tirou anteriormente que estavam com uma cor bem bonitona, tá? Eu achei essa ferramenta bem útil. O celular agora também pode fazer vídeos no formato log e sem precisar de um SSD externo. Esse é um formato profissional que retira a saturação dos vídeos e captura muito mais detalhes. Aí depois é só você editar do jeito que você preferir, embora o celular também possa fazer essa correção de cores rapidamente. Mas vale um recado rápido, tá? Esse também é um formato que vai criar arquivos bem mais pesados. Vale ter isso daí em mente. E já que a gente já tá falando de vídeos, o S25 Ultra continua fazendo um ótimo trabalho, as imagens ficam bem estáveis e com precisão de cores. Aqui a lente ultra angular, que é uma das que eu mais curto usar para filmar, também se mostrou muito prática. Ela não tem estabilização ótica de imagem, mas isso não foi um problema como vocês podem ver. Uma coisa que eu notei, isso tanto nas fotos quanto nos vídeos, é que o celular tende a reduzir ainda mais os ruídos de uma imagem. Esse aí pode ser um benefício do novo processador de sinal de imagem, né, o famoso ISP, que vem com o Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Vale observar aqui que o S25 Ultra grava vídeos melhores em resolução 4K, seja com 30 ou então com 60 FPS. Mas se você quiser dar uma leve exagerada, ele também continua filmando em 8K com 30 FPS, inclusive com o modo log. As fotos e vídeos que eu fiz usando o zoom ótico do celular certamente ficaram melhores com essas lentes mesmo, tá? De 3 e 5x. A Samsung ainda promete qualidade ótica bem entre aspas com 10x, como no ano passado, mas não é bem assim, já que ele ainda perde detalhes. Mas eu também diria que essas imagens com zoom de 10x, elas ficam sim muito bem aproveitáveis, especialmente em cenários com boas condições de luz. Um bom exemplo que eu te trago é esse aí, tá? Eu assisti a uma partida de basquete em um ponto bem alto do estádio. Aí eu fui passando da lente ultra angular para a câmera principal, fui alternando entre o zoom, né, de 2x, 3, 5, 10, 30 e 100x. Em 10 e 30x, que aqui a gente tá falando do zoom digital, né? As imagens ficaram até que boas, mas quando a gente sobe tudo pro 100x, ele claramente não teve nenhum avanço significativo. Inclusive, ó, se alguém souber quem que é esse maluco aí que tá aparecendo com as fotos do zoom de 100x e falar pra mim nos comentários, eu agradeço, porque ele tava fazendo uma porrada de cesta de 3 pontos, parecia que não ia errar nunca. Bom, o Galaxy S25 Ultra, como eu falei lá no comecinho do vídeo, é um celular muito parecido com o S24 Ultra. E isso tem muito a ver, mais uma vez, com o nível de hardware que a geração passada conseguiu chegar. É por isso que as melhores inovações aqui estão ligadas ao software e ao uso da inteligência artificial. Mas, honestamente falando aqui com vocês, eu não consigo ver o S24 Ultra sem conseguir fazer quase tudo que o S25 Ultra faz. A geração passada ainda é um ótimo celular, tá? E quem quer economizar e ainda tem um aparelho que é muito competente em mãos, eu já falo logo de cara que vale super a pena investir na geração anterior. Só que não tem como negar, o novo modelo é sim melhor. E é até natural que ele seja, né? É o que todo mundo espera ano após ano. Só que essas melhorias são pontuais, especialmente no hardware.
Eu confesso que eu gostei muito da nova One UI 7 e também de vários desses recursos do Galaxy AI. A experiência de software é um ponto bem importante da nova geração. A bateria dele também tem uma sólida autonomia, as câmeras seguem muito competentes, o desempenho também é muito firme para praticamente tudo o que você quiser. E o novo design também me agradou, apesar de ter mudado pouco. Então quem quer um celular Android completo e que condiz com a faixa de preço que, vamos concordar, definitivamente não é baixa, o S25 Ultra é uma escolha muito acertada. Os preços sugeridos pela Samsung, isso sem considerar nenhuma promoção ou desconto, são de R$ 11.999 com 256 GB, R$ 12.999 com 512 GB e R$ 14.999 com 1 TB. Eles aumentaram mesmo, tá? Inclusive, esse também é um outro ponto que vale a pena destacar. Quem optar pelo Ultra do ano passado também pode economizar bastante, né? Vamos concordar. Mas o que eu percebo por aqui é que a Samsung tem dado uma pisada no freio, né? Quando a gente vai falar de grandes evoluções no hardware do celular. E isso tem feito sentido, já que a companhia teve muito sucesso com o S24. No review do S24 Ultra, por exemplo, eu mesmo falei que já esperava por atualizações um pouco menores, né? Mais incrementais no futuro. Pois bem, o futuro chegou, tá aqui, Galaxy S25 Ultra. Mas enfim, a gente ainda não teve avanços significativos, consideráveis na bateria. Também perdemos o Bluetooth da S Pen, a marca segue no IP68, que é bom, apesar do IP69 já estar por aí. Enfim, a câmera ultra angular, né, de fato ela foi melhorada, ela saiu de 12 para 50 megapixels, mas ela é a única desse conjunto que de fato, mais uma vez, tá melhor. Eu fico sim imaginando o que mais eles podem melhorar no futuro, né, para o hardware do próximo modelo ser um upgrade justificável de verdade. Enfim, por enquanto o S25 Ultra ganha o posto de melhor aparelho da Samsung atualmente, mas o quão melhor ele é em comparação com o S24 Ultra não é tanta coisa assim não, na minha opinião. Mas olha só, eu gostei muito, tá, de usar o S25 Ultra. Então se você costuma usar essa linha, tem dinheiro para isso, né, e quer ter o que a Samsung tem de melhor agora no mercado, dificilmente vai se arrepender. Enfim, esse foi o nosso review do Galaxy S25 Ultra. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Então já aproveita para deixar um like aqui e para se inscrever no canal. Agora, me faz um favor, vem aqui embaixo e me conta se você curtiu mesmo o novo celular da Samsung, ou se você acha que o software acabou sendo a principal mudança e que o hardware não agradou tanto assim. Conta aqui embaixo nos comentários, vamos lá trocar uma ideia legal. E não se esquece, se inscreve aqui no Tecmundo para mais vídeos como esse. Valeu, beijão, até mais.